Por que que o Brasil quase perdeu do Japão hoje na Copa do Mundo 2026? Calma, que até o final do vídeo eu vou falar coisas boas sobre esse jogo. Mas eu disse, eu avisei. Deixa eu pegar o meu copo de café. Copo não, caneca. Aqui, saúde. Tá até com fumacinha de tão quente que tá. O Brasil quase perdeu para o Japão hoje porque parece que a comissão técnica não viu o jogo entre Holanda e Japão. O jogo da primeira fase dos das 2 principais seleções daquele grupo foi um dos melhores jogos da primeira fase da Copa. E ali o Japão já mostrava que ia dar trabalho para qualquer adversário. Deu trabalho para uma Holanda que é sim melhor, é um dos melhores times desse mundial, e a gente sabia que ia dar trabalho para o Brasil. O Japão quase venceu o jogo contra o Brasil hoje, porque, mais uma vez, nós tivemos uma pane mental durante um jogo ou após uma pausa para hidratação. É impressionante como o Brasil virou a chave depois daquela pausa, o que resultou no primeiro gol japonês, e principalmente a grande virtude, a grande qualidade dessa seleção japonesa é a sua disciplina tática. A disciplina oriental foi aplicada beirando a perfeição no sistema defensivo dos japoneses. Carlo Ancelotti, a comissão técnica, todos eles meio que sabiam que seria mais ou menos isso que iria acontecer ao enfrentar uma seleção japonesa que era muito sólida na defesa, com linhas de 5, depois congestionando a entrada da área com 4 defensores. Depois que marcou o gol, então, foi para a retranca como boa parte das seleções vão fazer com a seleção brasileira. E o Brasil quase perdeu para o Japão hoje por conta de uma característica que há muito tempo vem me chamando a atenção negativamente: a incapacidade da seleção brasileira em chutar a gol, principalmente chute de fora da área. O Brasil teve 7 chutes a gol ao longo do jogo, 2 bolas entraram, na verdade um foi cabeceio do Casemiro, mas a gente não tem mais chutes de fora da área. E não dá para dizer que o Brasil não tem essa tradição. Rivelino, Branco, Roberto Carlos, se só para citar três que a gente tem memória mais viva. O Josimar da Copa de 86. Então, assim, o Brasil tem essa tradição de chute de fora da área e está simplesmente perdendo essa prática. A impressão que fica é que a seleção brasileira só consegue trocar passes e marcar gols dentro da área. E isso começa a ser algo preocupante, algo que incomoda. A coisa boa desse jogo é que expôs algumas das fraquezas da seleção brasileira que ficaram um pouco obliteradas no jogo contra a Escócia. Por exemplo, a instabilidade emocional que a seleção apresentou depois da metade do primeiro tempo, depois da pausa para hidratação, onde tudo começou a dar errado, tudo começou a falhar muito rapidamente, os passes começaram a falhar, tanto que o gol do Japão veio de um passe errado, infelizmente um passe errado do Danilo. O Casemiro tem meia-culpa nessa história, porque não deu o bote para cima do jogador japonês, que poderia ter parado a jogada, e essa ausência de aproximação da defesa, do meio-campo defensivo e da defesa brasileira em relação aos adversários, permitindo que os adversários sempre avancem, isso é algo que me incomoda e muito. O Brasil não sabe dar o primeiro combate, não sabe subir a linha defensiva para dar o primeiro combate por medo e sabendo, por outro lado, sabendo que o futebol atual está mais dinâmico, está mais de tabela, a maioria das seleções estão trabalhando com jogadas de triangulação e aproximação. O Brasil, quando consegue fazer isso, também o faz. Então, com medo de perder esse primeiro combate, de não saber fazer a cobertura da zaga, do que Marquinhos, eventualmente, pode estar mais lento, né? Porque a idade do mundo chega. Então, o Brasil falha nessa questão e aí permite a aproximação do adversário, permite que os passes sejam trocados na entrada da área e permite os gols. A zaga brasileira que só tinha tomado o gol para Marrocos agora tem mais um na conta. Mesmo assim, a gente ainda vê a seleção brasileira com apenas 2 gols sofridos ao longo de toda a campanha da Copa. O Brasil quase perdeu para o Japão,
E o que é uma eu sei que eu vou ser cancelado com essa fala, mas eu lamento pelos japoneses, porque eles fizeram um jogo beirando a perfeição, eles fizeram um jogo quase impecável. Mais uma vez, é de se aplaudir a iniciativa, a disposição, a vontade, a força de vontade, mas principalmente a disciplina. Como foi uma seleção extremamente disciplinada para aquilo que se propôs a fazer, mesmo que a proposta fosse apenas jogar em contra-ataque, mesmo que a proposta fosse, entre aspas, praticar o antijogo. Porque para muitos, essa história de você colocar 5 e 4 dentro da área para se defender de um adversário mais ofensivo é um antijogo. O antifutebol é o não natural daquilo que o esporte se propõe a ser. O Brasil quase perdeu para o Japão porque se apavorou, porque achou que estava tudo perdido e porque, mesmo indo para a Bafa, e esse é outro ponto que me incomoda, combinado com o fato de não saber chutar para fora da área, ou de fora da área, que é melhor. Esse lance de ficar cruzando bola na área, olha, a impressão que fica é que o futebol brasileiro se transformou num grande futebol inglês. Lembra jogos da Premier League. Ah, tudo bem, o gol do Casemiro saiu num gol de cabeça, e isso era até mais ou menos esperado, porque afinal de contas, a zaga japonesa é mais baixa. Mas até esse gol sair, e mesmo depois, era um festival de jogar bola na área pra nada, que, olha, qual o propósito disso? Qual o propósito? Qual o objetivo? E é meio que uma crise de identidade da própria seleção brasileira, crise de identidade e de criatividade, porque vira o samba de uma nota só, porque o Brasil só vai ficar alçando bolas na área, ou tentando aproximação da área para conseguir fazer tabela até entrar com bola e tudo, porque chutar de fora da área a seleção brasileira não consegue. O Brasil quase perdeu para o Japão, porque faltou para o Japão aquela última bola. A única grande falha defensiva da seleção brasileira resultou no gol da virada, marcado pelo Gabriel Martinelli, um predestinado, ele que já havia feito o gol contra o Japão naquele amistoso que nós perdemos de 3-2. E olha só que coisa, né? A gente tem o Martinelli entrando no lugar de alguém que estava contundido para conseguir resolver a situação. E é bizarro como o Casemiro foi eleito o melhor do jogo, mesmo sendo um dos jogadores que, na minha opinião, estava comprometendo. Eu vou dar uma pausa aqui no celular para poder continuar o vídeo. Estão me ligando aqui, né? Estão querendo que eu comente o resultado da seleção brasileira. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas é bizarro como o Casemiro, que, na minha opinião, apresentou falhas, apresentou problemas, mais uma vez problemas de movimentação e posicionamento, que ele foi eleito o melhor jogador da partida porque marcou um gol. Eu não sei quem é que escolhe esses critérios. A seleção japonesa fez um baita jogo, um jogo fantástico, e eu entendo as lágrimas dos japoneses no final do jogo. Entendo perfeitamente. Entendo a decepção, entendo a frustração, porque faltou muito pouco para o Japão levar esse jogo para a prorrogação e, quem sabe, levar para os pênaltis e conseguir o triunfo contra a seleção brasileira. Mas eu prometi no começo do vídeo que teria uma coisa boa para falar desse time do Brasil. E de fato tem. Diferente de outras gerações da seleção brasileira que nós acompanhamos nos últimos 24 anos, depois de tantos fracassos bizarros e inacreditáveis, essa seleção demonstrou hoje que está disposta a cair atirando, que está disposta a cair correndo, que está disposta a se entregar dentro de campo e não se entregar para o adversário. Pelo menos o que nós vimos nessa seleção brasileira é uma disposição maior para lutar até o último segundo. E faz tempo que a gente não vê isso num grupo de jogadores, principalmente da seleção masculina. Seleção feminina sempre entrega aquilo que a gente quer, mas a masculina estava deixando a desejar. E fez isso, meu povo, sem o Neymar. Não acho que o Neymar entrando em campo poderia resolver. Não acho que o Neymar entrando em campo poderia ser a solução dos problemas. O Endrick não foi, o Vini Júnior não foi, o Matheus Cunha, que foi substituído, também não foi.
foi o Gabriel Martinelli. Olha só que coisa. Mas ao menos é uma seleção que entregou aquilo que a gente espera dela para torcer, não em termos de desempenho, não em termos de performance. Eu acho que esse jogo foi válido para mostrar os problemas da seleção brasileira, problemas que não ficaram evidentes contra a Escócia, porque sim, a Escócia é um adversário mais débil do que o Japão, e agora a gente espera entre Costa do Marfim e Noruega. E olha, não acho que é o caso do Brasil complicar o seu próprio jogo, tá? Eu acho que esses dois adversários são bem vencíveis. Sinceramente, a Noruega é uma seleção que joga de calça jeans molhada. E é claro que a gente tem que se preocupar com a Costa do Marfim, porque é uma escola africana que cada vez mais melhora em Copas do Mundo. Mas também não acho que a gente está enfrentando a França, que a gente está enfrentando a Alemanha, a Espanha ou qualquer outra seleção que de repente possa ser elegível a ser favorita. Eu vou bloquear o celular de novo, porque eu estou gravando esse conteúdo para vocês. É bom porque pelo menos vocês veem o que acontece aqui. Não acho que a gente está enfrentando, seja lá qual for, Noruega ou Costa do Marfim, que a gente está enfrentando uma seleção que o Brasil necessariamente tenha que temer. Acho que essa altura do campeonato o Brasil tem que temer a ele mesmo. A galera tem que dar uma passada na terapia, tem que se acalmar, tem que ter um gerenciamento emocional melhor e também acho que cabe ao Ancelotti começar a pensar em esquemas de jogo que solucionem os problemas quando o principal problema for justamente um time que prefere não jogar e que prefere se defender para garantir o resultado. Especialmente quando a gente, por culpa nossa, por incompetência nossa, a gente começa atrás. De novo, perder um passo no meio do campo na fase de mata-mata pode ser fatal. Historicamente, o Brasil tem eliminações justamente perdendo a batalha do meio campo. Não me esqueço até hoje do que aconteceu em 1990 na Itália, com o que o Caniddio aprontou, e o Caniddio só pôde aprontar aquilo por conta de um erro de passe no meio-campo, entre tantas outras eliminações que o Brasil teve nos últimos 24 anos. E se você parar para pensar, só para a gente terminar o vídeo, há 20 anos atrás, lá em 2006, o Brasil enfrentava o mesmo Japão em uma Copa do Mundo e venceu de 4-1. Olha como o futebol japonês evoluiu, olha como talvez a gente tenha que aprender alguma coisa com tudo isso. E, se me permite dizer, parabéns para o Japão por esse jogo fantástico, por essa Copa do Mundo excelente que mostra uma seleção japonesa que tem um futebol que evoluiu, um futebol maduro, com jogadores que estão em alguns dos principais centros do futebol mundial, mas que enfrentou uma seleção que não à toa é pentacampeã do mundo. A camisa mais pesada do futebol mundial prevaleceu, muito mais por sorte do que por juízo. Espero que até domingo, lá em Nova York, Nova Jersey, a seleção brasileira olhe para esses problemas, que o Ancelotti encontre soluções e que torne o caminho um pouco mais fácil quando enfrentar ou Noruega ou Costa do Marfim. Eu só espero, é muito mais uma torcida do que qualquer outra coisa. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreve no canal, dê o like, compartilha o conteúdo. E de onde veio esse, teremos mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço e até a próxima.